Olá, bom dia, professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais uma aula de trabalho pedagógico coletivo. O tema dessa formação é estratégias pedagógicas ao público com deficiência auditiva, parte 2. Daremos continuidade à TPC de Educação Inclusiva passada e a convidada de hoje continua sendo a professora Doane, uma convidada para lá de especial. Bom dia, professora Doane, tudo bom? Oi, bom dia, tudo lindo? Bom dia, pessoal da EFAP, bom dia, pessoal aí do Centro de Mídias, intérprete querido, obrigada por garantir a acessibilidade do público surdo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Obrigada, professores. Então, professora Doane, só para garantir que as pessoas com deficiência visual possam também ter acessibilidade, eu vou me descrever. Eu sou uma pessoa morena, tenho cabelos cacheados pretos, estou com óculos dourado, estou aqui no estúdio sozinha e a professora Doane está de forma remota. Professora Doane, passo a palavra. Obrigada, Juju. Bom, eu tenho a pele clara, cabelos escuros, longos, olhos escuros. Estou usando uma camisa amarela e um laço na cabeça amarelo, xadrezinho. Então tá, professora Doane, pode mandar ver aí na parte. Então, você quer que eu fale? Eu vou falar o objetivo de hoje e passo a palavra para você dar continuidade aí, tudo bem? Então tá, Perfeito, então vamos vamos ao lá. próximo slide. Ao do objetivo. O objetivo de hoje, então, é subsidiar a prática da docente por meio de indicações e estratégias pedagógicas. Então, o foco hoje vai ser essa conversa sobre as estratégias pedagógicas. Então, professora Doane, você faz uma breve retomada da TPC passada e pode dar continuidade. Perfeito. Tem slide, Tchutchu? Por Por favor, favor, coloca slide. para mim. O slide. Ah, sim. Gente, na TPC passada, nós conversamos, né? E já entramos nesse tema das questões das soluções, mas será mesmo que elas são soluções, né? E hoje a gente vai continuar vendo essas possíveis soluções, mas também quero trazer para vocês estratégias que eu mesma utilizo em sala de aula com os alunos, né? Como eu coloquei na semana passada, retrasada, né? Apesar da minha formação também ser educação especial, eu não atuo na salinha do AEE, né? Eu fico em sala de aula mesmo, tá bom? E aí a gente vai poder conversar e, por favor, coloquem suas dúvidas lá no chat para a gente responder, beleza? Obrigada, Tchutchu. Mais um slide, por favor. Não, desculpa, Tchu, pode voltar naquele lá? É porque aqui, essa é a turminha. São 3 turminhas que eu tenho aqui com vocês, né? E essa turminha precisa desse slide, tá certinho. Obrigada. Vamos lá, ó. Ele ouve um pouco, então vamos falar mais alto. Gente, além da problemática apresentada sobre os fonemas, lembra na semana retrasada que nós conversamos sobre a palavra médico e a palavra México? É isso, que na leitura labial elas são muito iguais e o que muda são apenas os fonemas, o som? Pois bem, o volume alto é incômodo para a pessoa acostumada ao volume baixo. Lembrando que a função dos aparelhos é de amplificar o som. Então, a ideia do aparelho auditivo ele já é para aumentar o volume, certo? Então, ele amplifica o som. A questão é que nem sempre essa amplificação atinge a voz humana. Então, você pode falar muito alto, o aparelho ele tem um limite de amplificação. E mesmo assim, não vai chegar no ouvido dele. E outra, se chegar, não chegará palavras, porque ele ainda não aprendeu essas palavras. O que vai chegar no ouvido dele são barulhos, como se ele ainda não tivesse escutado aquela palavra. Quer um exemplo? Quantas vezes a gente já falou, já cantou uma música errada, ouvindo uma palavra que não era? Várias vezes, né? Você deve ter aí na sua memória uma música que você cantou achando que era aquela palavra e não era aquela palavra, né? Então, o que ele vai ouvir, não necessariamente ele vai compreender o que está sendo dito, tá?
E sem contar, né, gente, porque tá acostumado no volume baixo, de repente começa alguém gritando com ele. Não, as palavras, elas não é o fato de ouvir a palavra, você já aprender, né? Você tem que saber o conceito, o significado da palavra, tá bom? Senão fica só barulho, certinho? Próximo slide, tchutchu. Soluções. Será? Ele é visual, então vamos encher essas atividades de imagem. Gente, o problema aí é algo simples, chamado poluição visual. Isso, gente, poluição visual. Uma imagem, ela precisa complementar e não apenas enfeitar. Então, é necessário que essa imagem, ela venha compor aquele conteúdo que está sendo estudado, tá? E não simplesmente estar ali por estar. Ah, então a gente vai falar de, um exemplo que eu coloquei aqui, fotossíntese. Aí você coloca várias fotos de fotossíntese, mas nenhuma delas realmente está representando aquele processo, né? Então, não adianta, certo? É claro que quando a gente tem o conteúdo ali estruturado e a gente busca uma imagem, a gente sempre tem que pensar que essa imagem vai complementar o conteúdo, certo? E não estar ali. Ó, quer um exemplo? Lá no canal Sala 8 tem algumas algumas videoaulas, principalmente, quer ver uma que ajuda bastante? A videoaula da dengue ajuda bastante, a videoaula da árvore genealógica, são imagens que realmente fazem parte do vídeo, então elas são importantes estar ali, sabe? É importante que elas estejam ali porque elas complementam o conteúdo de verdade. Elas não estão ali só para enfeitar. Já em outras atividades mais curtinhas, tem uma imagem ou outra que estão ali só para enfeitar, porque é um vídeo, é uma outra linguagem, tá bom? Mas depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Sala 8, a atividade a videoaula da dengue e da árvore genealógica que eu me lembro agora, tá? Mas fica à vontade para pesquisar lá e olhar mais, tá bom? E aí você mesma pode perceber quando a imagem está ali complementando o conteúdo, contribuindo, e quando a imagem está ali só para enfeitar, tá? No caso da escola, quanto mais contribuir com o conteúdo, melhor, tá bom? Bom, continuando naquele mesmo slide, Tchutchu, por favor. Duane? É importante. Oi? Tem uns professores perguntando o que é a sala 8. Você podia só indicar como que achar, para que eles possam achar com precisão as atividades? Desculpa, gente, é que faz tanto parte da minha rotina. Sala 8 é um canal no YouTube. Eu sou idealizadora e responsável por esse canal. Lá nós temos aulas bilíngues, atividades bilíngues. Elas são feitas em Libras com acessibilidade para os ouvintes. Obrigada, Duane. Tá lá no YouTube, tem no Instagram também e no Facebook. Sala 8, Duane. Ok. Pode continuar. Obrigada, Tchutchu. Bom, ainda nesse slide, quando a gente trata, né, da questão das imagens, da pedagogia visual, eu não sei se todo mundo aqui conhece esse termo, mas é algo que está aumentando bastante, né? A gente falar sobre a pedagogia visual, principalmente para as crianças que necessitam que usam mais o meio visual para a aprendizagem. Não são todas, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivas, independente de deficiência, tá, gente? Lembrando aí que não é só por conta da deficiência. O meu caso mesmo, eu sou bem visual, né? Mesmo não tendo a deficiência auditiva. E aí, as pessoas têm colocado muito essa questão, né, da pedagogia visual. É um tema legal para você estudar depois, aí, dar uma olhada na internet, mas o que será que essa pedagogia visual? Conhecer um pouquinho dessas estratégias que é utilizado em relação à visualidade nas atividades, tá bom? Bom, ainda falando das imagens, eu queria trazer uma questão aqui, né? A gente tem acompanhado essa luta da comunidade surda para garantir o direito ao acesso à escola bilíngue. E por quê, né? Mas será que é porque eles querem ficar no cantinho deles e uma escola só para eles, né? Não é bem assim, gente. O que acontece é que numa escola bilíngue, todas essas questões que nós estamos tratando aqui, elas são contempladas, tá? Pelo menos é isso que a gente espera, por se tratar de escola bilíngue, na qual até os professores, os funcionários
Muitos também têm a deficiência auditiva, ou pelo menos tem a Libras, né? Sabe, convive com a comunidade surda. Então, essa luta deles de estar entre os iguais também é para garantir os seus direitos, porque numa escola onde ele é minoria, é muito mais complicado ele garantir esse direito do que numa escola na qual todos ali são como ele, né? É a questão também do pertencimento, da identidade, tá bom, gente? É isso que eu queria colocar sobre a questão das escolas bilíngues e das imagens, né? É muito mais tranquilo um professor bilíngue planejar uma aula, realizá-la, do que ficar buscando uma adaptação numa sala de aula, na qual a gente tem aí a grande maioria ouvintes e a minoria de surdo ou pessoa ou deficiente auditivo. O que acontece é também que a gente garante aí direito de escolha, né? Que eles possam escolher no ambiente mais apropriado para eles estudarem, tá bom? Tchutchu, slide, por favor. Soluções, será? Pode o próximo, querido? Ele sabe Libras, então vamos usar a datilologia. Vocês sabem o que é datilologia, pessoal? Vou explicar aqui, tá? Datilologia é a soletração. Então, eu faço o alfabeto. Então, por exemplo, o meu nome, eu soletro o meu nome ao invés de fazer o meu sinal, certo? Isso é datilologia, é a soletração. Mas ele sabe o significado daquele amontoado de letras? Aí tá algo para a gente pensar. Gente, então, não é assim, ele sabe Libras, esse intérprete ou essa professora, ela não sabe Libras, mas ela sabe o alfabeto. Mas tá bom, porque aí qualquer coisa, ela faz as letrinhas. Tudo bem, a intérprete ou o professor, a pessoa que vai se comunicar com a pessoa surda que fala Libras, ela vai fazer as letrinhas, tudo bem, a palavra. Mas o surdo sabe o significado daquele monte de letrinhas? Ele sabe o significado, ele está vendo lá que você está construindo uma palavra, mas e esse significado? E se não tem significado, do que adianta? Certo? O slide, por favor, Tchutchu, continua no mesmo. Aí, eu coloquei aqui, ó, algo para pensarmos. Currículo para o ensino de português como L2. Isso aqui é bem sério, tá, pessoal? Nas nossas escolas, a gente ainda não tem um currículo na qual o aluno surdo aprende o português como segunda língua. E a gente sabe que o ensino de segunda língua ele é diferente da primeira língua, tá? Da língua materna. Por exemplo, você que estudou aí espanhol, inglês, italiano, enfim, você não aprendeu essa língua da mesma maneira que aprendeu o português falado na tua casa. Certo? Então, por que o surdo tem que aprender o português escrito da mesma maneira do ouvinte? Então, tá na hora da gente mudar isso e tá na hora da gente começar a buscar aí, então, um currículo do ensino de português como segunda língua para esse público também. Olha, e já que eu tô falando de currículo, vamos falar mais uma coisa? Cadê o currículo para ensinar Libras para os ouvintes? Pronto, falei. Tá tudo certo. Agora fechou. Não sei o que vai ser de mim depois dessa TPC, gente. Tô falando tanta coisa. Continuando. Coloca naquele slide para mim, querido, por favor, Tchutchu. Vamos sentir na pele. Gente, todo mundo aqui fala português, certo? E aí eu fui na internet e comecei a procurar uma palavra que eu queria que a maioria das pessoas não conhecessem. E aí eu fiz essa frase aí, ó. Esse tipo de processo é contatório. Muito bem, esse tipo de processo é contatório, tá? E o que significa contatório? Coloquei escrito também, olha. Contatório, em que há demora. Eu confesso que eu não sabia o significado dessa palavra, mesmo eu falando português. E vocês lembram de uma propaganda que passou na televisão por um tempo, que falava assim, ó, era no posto de gasolina, e o rapaz ia abastecer o carro e falava assim, essa gasolina é de boa procedência? E a frentista falava, e depois ele perguntava para o outro frentista, o que significa procedência? Então, assim, por mais que a gente fale português, a gente não consegue saber todas as palavras. No caso da criança, da pessoa com deficiência auditiva, acontece a mesma coisa.
tá? É claro que dependendo do qual é o contato dele com essa língua, ele tem um pouco mais de conhecimento ou não. E a gente tem que respeitar essas questões linguísticas quando a aula vai ser ofertada a ele, tá bom, gente? Próximo slide, por favor, Tchutchu. Agora eu quero trazer para vocês algumas sugestões, assim, coisas que eu uso mesmo em sala de aula, tá? São bem da minha prática, eu espero que contribua aí com a prática de vocês também, tá bom? Mas aí também a gente vai trocando. Qualquer dúvida, pergunta lá no chat que a Juju me interrompe aqui e eu respondo, tá? Bom, fotossíntese. Por exemplo, se eu vou ensinar esse tema, né, gente? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o aluno aprenda sobre o conceito, tá? No caso, aqui, para as crianças surdas, tá, gente? Eu tô falando, e para as crianças com deficiência auditiva no geral. Eu acredito que isso também combine com a criança que não tem a deficiência auditiva, com a criança ouvinte. Mas o meu foco aqui é falar desse público especificamente, tá? Aí, se você concordar que realmente essas sugestões também atingem ao público ouvinte, melhor ainda, tá bom? Bom, então tá escrito ali, né, no slide. Deixa eu ler os slides, porque as pessoas reclamam que não conseguem ler os slides, então eu leio. Objetivos do professor com o aluno. Primeiro, gente, que você consiga passar o conceito daquele tema que está sendo estudado. E só em segundo, que haja uma preocupação no ensino das palavras e significados. Então, por exemplo, a fotossíntese. Você vai ali explicar o que é fotossíntese, para que serve, tá? E aí, depois, um aprofundamento nas palavras, como se fosse uma ampliação de vocabulário. Certo? A gente não vai aqui diminuir a importância das palavras, a ideia não é essa, mas quando se trata de algo bilíngue, a palavra, ela vem em segundo plano, porque ela vai ter que passar no processo de duas palavras, a palavra na língua da criança e a palavra na nova língua. No caso dos surdos não é uma palavra, é um sinal, né? Mas ainda assim são dois, então o sinal e a palavra. Certinho, gente? Então, primeiro o conceito. Uma dica, algo que funciona comigo, espero que funcione com vocês também. Sempre que você for introduzir o tema, faça com uma pergunta. Então, por exemplo, assim, ó, vocês acham que a planta se alimenta? Começa com uma pergunta assim bem diferentona, e aí as crianças começam a responder, né? E aí na resposta das crianças você consegue colocar o tema, e aí depois que você explicou como funciona a fotossíntese, tal, a importância dela, é até importante que a criança pergunte, gente, e aí qual é a importância da fotossíntese para nós seres humanos? Será que acontece alguma coisa ali e tal? E aí depois então é que a gente vai entrar com as palavras. Tá bom, gente? Assim funciona também. Outra coisa que dá certo é o ciclo da água, também funciona esse tipo de estratégia, tá bom? Mais uma sugestão, slide, por favor, Tchutchu. O próximo, meu querido. O uso dos vídeos. Atenção! Gente, outra coisa importante aqui que a gente tem que tomar cuidado quando vai usar vídeos nas aulas e que tem também ali o aluno surdo, né? Ou então você fala, não, mas tem vídeo, ele vai entender tudo. O ideal é que esse vídeo tenha a acessibilidade para esse aluno, né? No caso dos alunos com deficiência auditiva, aliás, com os alunos DAs, o importante seria que tivesse a legenda, para que ele pudesse acompanhar o português. Isso para os maiores, né, gente, que já sabem o português, tá bom? No caso dos alunos que são surdos e que falam Libras, o ideal é que esse vídeo tenha Libras, né? Eu sei que agora os professores estão falando, mas Doane, são tão poucos os vídeos que têm Libras, é verdade, são poucos mesmo, né, infelizmente. A gente tinha que garantir aí mais acessibilidade, né? Às vezes o vídeo é maravilhoso, fala tudo que o professor queria passar para o aluno, né? Mas infelizmente às vezes acontece dele não ter uma acessibilidade. Que pena. Aí a gente tem que correr com um intérprete que saiba Libras e que possa aí ajudar a gente nessa interpretação do vídeo, né? E até mesmo realizar esse trabalho para a gente. É bem difícil, eu sei, gente, mas
a ideia é que aumente, né, a quantidade de vídeos disponíveis já acessíveis em Libras, certo? Ainda nesse slide, eu quero falar mais uma coisinha, né? Eu tenho uma sugestão, eu faço muito isso, né? Quando eu vou apresentar um vídeo para os meus alunos e que não tem acessibilidade em Libras, ou a legenda não é coerente, porque às vezes eles são muito pequenos e ainda não dominam o português, o que eu faço? Eu assisto o vídeo sem som. Exato. Se eu consigo perceber pelas imagens que o vídeo está adequado, está passando o conteúdo que eu gostaria de passar, então ele é um vídeo adequado. Mesmo eu sendo adulta e a minha criança não, né? Eu consigo perceber pelas imagens, então tá ótimo. É um vídeo que dá para passar. É claro que ou antes ou depois eu posso fazer também uma conversa com o meu aluno sobre esse vídeo, né, que foi apresentado, e aí funciona. Então, uma dica para você, professor: quando não tem mais vídeos para você procurar e não achou acessibilidade, assista esse vídeo sem o som e preste bastante atenção nessas imagens, tá? Se for possível a compreensão, tá ok. Beleza? Próximo slide, Tchutchu. Aqui. Isso é importante. É muito positivo que o professor interlocutor tenha acesso ao conteúdo da aula com antecedência, para que ele possa se preparar com os sinais. Verdade, gente. É assim, ó. Quanto antes o professor interlocutor tiver acesso a essas aulas, melhor é para ele, também melhor é para o aluno, porque assim ele consegue estudar ante aqueles sinais que vai ser utilizado na sala de aula, tá? E levar uma comunicação mais efetiva para o aluno surdo. Tudo bem? Também é interessante que haja comunicação entre o professor interlocutor e o professor da sala, para que haja trocas, né, gente? É importante que eles troquem bastante, que eles possam ali conversar, combinar os próximos passos. Então, que essas relações elas sejam ainda mais estreitas, mais estabelecidas, certo? Então, professores e professores interlocutores, conversa é vida. Próximo slide, Tchutchu. Olha o medo da pessoa não dar tempo, né? Tá correndo aqui com as coisas, porque tem bastante assunto, é um tema grande, né? Continuando. Gente, na prática, vocês já ouviram falar de pirâmide da aprendizagem? Cone da aprendizagem? Sala invertida? Pois bem, é tudo isso aí, gente. Ou seja, que o aluno possa praticar. Um aluno, ele aprende muito mais no momento da prática, tá? Então, vamos oferecer práticas. Quanto mais práticas, melhor. Próximo slide, Tchutchu. Eu trouxe aqui para vocês algumas fotos com os meus exemplos, tá? Exemplos, coisas que eu faço lá na escola com os alunos. Aí eu vou pedir uma licença aos professores que têm a deficiência visual. Eu não vou conseguir descrever todas as imagens com detalhes por conta do tempo, mas eu estou à disposição. Por favor, entre em contato comigo, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, e aí eu posso fazer um vídeo explicando todas essas imagens e te encaminho, tá bom? Ou a gente conversa e eu explico ao vivo mesmo, tá? Obrigada, viu? E desculpa. Bom, aqui a gente tem uma que a gente chama de televisão de caixa de papelão, né? E o tema é escravidão no Brasil. Esse tema, gente, foram os próprios alunos que construíram essa história. Então, eles pegaram imagens da internet, imagens de revistas, livros, desenharam, também recortaram, imprimiram, e juntos eles construíram como foi a escravidão no Brasil. Uma representação apenas por imagens, tá? A gente usou essa televisãozinha, né? Essa televisão de papelão, né, gente? De caixa de sapato. Já vou até falar aqui também, como avaliação. Então, o aluno, ele ia explicando imagem por imagem, e nessa explicação da imagem eu conseguia perceber, né, porque ele fala Libras, o quanto ele tinha compreendido do conteúdo estudado. Então, eu a utilizei também como prova, certo? Eu tenho
essa prática de realizar as provas dos alunos, menos a de português, tá? Mas as outras disciplinas, todas por libras, porque a prova escrita para o aluno surdo, ela tem um problema, que é o fato do vocabulário dele não ser ampliado, tá? Mas aí, gente, a gente vai conversar depois na parte das avaliações, como é que a gente avalia o aluno com deficiência auditiva, tá bom? Bom, então, aí aqui do lado nós temos o Mapa Mundi, né? E aí, os 4 alunos, cada um escolheu um grande navegador, né? Então, por exemplo, teve lá o menino que escolheu Pedro Álvares Cabral, né? Teve o outro que escolheu, enfim, João, como que é? Vasco da Gama, lembrei. E aí, o que nós fizemos, né? Colocamos no Mapa Mundi da onde ele partiu, quais países eles chegaram. Ali naquelas imagens coloridas tem as especiarias, tem o que eles levavam nos navios. E além de ter o nome em português, eu também busquei o próprio objeto. Então, por exemplo, ali tem canela de verdade. Ali tem pimenta de verdade, sabe? E por quê? Nas pedras preciosas não tem pedras preciosas, gente, não adianta. Aí nós fizemos uma representação com cristalzinhos, tá? Mas por quê? Para trazer ainda mais o concreto para o aluno. E eles construíram esses materiais. Então, é uma problemática do público com deficiência auditiva não ter os materiais, é uma problemática. A gente não tem material para o público surdo, tá? Então, o que a gente faz? Opção A, chora. Opção B, reclama. Opção C, vai lá e faz. A gente é da opção C, né, gente? Professor é assim mesmo. Então, nós mesmos criamos esses materiais para atender essa necessidade do nosso público, tá bom? Pode voltar no slide, Tchutchu, por favor. Professora Duane, só para falar que você tem 10 minutos. Ah! Justo. O tempo do centro de mídias é diferente do planeta. Bom, enfim. Próximo slide, o mesmo slide, Tchutchu, por favor. Aí, nesse outro mapa mundi, a gente tem também, foi um trabalho de imigração, né? Os povos que formaram o nosso país, e além da bandeira, tem também o alfabeto na língua de sinais daquele país. Uma questão de representatividade, identidade, tá bom? Próximo slide, por favor. Nesse outro slide, isso aí é uma cabana, gente, que eu construí com PVC e TNT. Ali a gente representou o sistema solar. Então, nós fizemos por escala a distância do Sol à Terra, do Sol aos outros planetas, tá? E era uma cabana que as crianças brincavam dentro, assim, era bem grande mesmo, tá? Ali do outro lado, embaixo ali é o planetário, então as crianças foram para o planetário. Quem já foi no planetário sabe que é todo auditivo, né? É visual também, mas é auditivo porque ele vai narrando o que está acontecendo no céu. Eu tive acesso ao que seria narrado, né, com antecedência, lá na sala de aula, trabalhei com as crianças e quando nós fomos para o planetário, eles já sabiam, certo? Então, foi algo bem, assim, acessível a eles. Ali do outro lado também tem o Mapa Mundi, né? Você vê, eu adoro o mapa, né, gente? A pessoa aqui, e o pior que eu gosto mesmo, sabia? Nós trabalhamos o Dia das Crianças no Mundo, para que eles conhecessem o significado dessa data e como elas são comemoradas e os objetivos em cada lugar do mundo, tá? Isso a gente conseguiu trabalhar geografia, história, foi bem legal, português, trouxemos também a questão cultural e a questão do comércio, né? Que no nosso país o Dia das Crianças ele é voltado para o comércio. Em outros países também, mas não todos. E para complementar essa atividade, nós também fizemos os jogos de cada país, as brincadeiras de cada país. Gente, vocês sabiam que a brincadeira tipicamente brasileira é a amarelinha? Claro, tem outras também, né? Mas a amarelinha é uma brincadeira bem tipicamente brasileira. Achei o máximo saber isso, eu não sabia. Então, sempre que você puder trabalhar interdisciplinar, é muito bom, tá, gente? Sempre que você conseguir fazer projetos que tratam de vários temas dentro de uma proposta, nossa, dá muito resultado. É bem legal, certo? Continuando nos slides. Mais um. Próximo, por favor, Tchutchu. Eu gosto também de trazer essa questão do concreto para eles, né? Ali a gente tem a imagem do globo,
terrestre, e também tem a representação dele no Data Show, tá? Então, eu uso bastante o Data Show lá da nossa escola, lá tem o Data Show, ajuda bastante, tá? Ali tem uma atividade com caixas para a criança entender, né? Ali é criança pequena, tá, gente? Que o Brasil é maior, e dentro do Brasil tem o estado de São Paulo, e dentro do estado de São Paulo tem a cidade de Campinas, que por fim tem o bairro. É uma questão para eles entenderem, porque como eles são crianças, eles ainda não têm muito esse discernimento, tá? Próximo slide, por favor. Aqui, gente, são maquetes, tá? Aqui é a maquete do tipos de moradias. Nesse vidro com pequi, foi porque nós estávamos falando sobre o estado de Goiás, se eu não me engano, e aí em um dos textos tinha essa questão do pequi, e eles não conheciam, eu também não conhecia, aí eu comprei o pequi. Mentira, não foi eu que comprei, foi a professora Ana, lembrei. A Ana comprou, trouxe, e nós provamos o pequi em sala de aula. Então, é mais do que ficar sentado e ouvindo ou vendo o professor, né? A gente também busca essas interações, tá? Ali tem uma atividade que um aluno surdo, ele optou por desenhar. Ele queria saber mais sobre corrupção. Nós fizemos uma aula sobre isso, porque ele queria entender o que estava acontecendo na televisão, né? E aí, então, ele representou o que ele entendeu e aprendeu deste conteúdo por meio de um desenho. Isso é muito comum acontecer também, tá, gente? Ali a gente tem o hino nacional. O nosso hino nacional é interpretado, é traduzido e interpretado pelas crianças, tá? Pelos próprios alunos surdos. Próximo slide, por favor. Isso aqui é um exemplo, gente, de caderno que tem o aluno surdo. Então, tem ali o planeta e a palavra, né? E o sinal do planeta. Então, a gente usa muito essas ampliações de vocabulário, tá? Para que ele consiga memorizar essas palavras. A gente usa muito esse recurso aqui. Próximo slide, por favor. Esse é um exemplo, né? Posso fazer um pouco mais? É um exemplo de que o professor pode contribuir com o aluno que tem a deficiência auditiva. Então, a construção de sinalários ajuda bastante, que é a imagem, a palavra em português e o sinal em Libras. A criança que ainda não sabe Libras, ela vai aprender Libras com esse sinal e também ela vai aprender o português. Então, ajuda os dois. Mas posso falar, gente? Ajuda também a criança ouvinte a aprender Libras. Então, se na sua sala tem surdos, dá para que esse sinalário também chegue às crianças ouvintes. E aí todo mundo vai aprender Libras. É bem legal. Uma outra coisa também, dá oportunidade para que o aluno surdo exponha um pouco da sua cultura surda, né? Na cultura ouvinte, a gente tem as piadas, tem as metáforas, que por vezes o próprio aluno surdo ele não compreende. Tá? Então é preciso ensinar as piadas dos ouvintes para os surdos, ensinar as metáforas. Eles, na grande maioria das vezes, eles não compreendem as nossas metáforas. Assim acontece com a gente quando eles fazem as metáforas da própria língua de sinais. Porque existe, viu, gente? É uma língua, tem de tudo. Então é legal que você oportunize essas trocas. Isso funciona bastante. Mais um slide, por favor. E a escrita da pessoa com deficiência auditiva? Como que fica essa escrita, né? Eu acho que tem um antes, Tchutchu? Tem um slide antes? Ou é esse mesmo? Perfeito. Pode continuar, tá certinho. Próximo, por favor. Exato. Isso aqui foi uma criança que escreveu para mim. Uma criança pequena. Ela escreveu assim, bem, eu fui hoje escola. Ok. Essa é a escrita de uma aluna de segundo aninho, gente. E aí depois, em Libras, ela escreveu assim, ela desenhou tchau, o I love you, com a mãozinha assim, e desenhou um beijinho. É muito comum a criança, nesse processo de aprendizagem do português, que ela use a palavra em português, e quando ela não sabe uma palavra, ela representa o sinal por desenho. Aí, lá no meu Instagram tem esse exemplo, gente. Depois, se vocês quiserem dar uma passadinha lá para ver essa foto, tá bem interessante, tá? Lá, sala 8 do Anne, tá bom? Tem lá. Próximo slide, Tchutchu, por favor. Esse aqui, olha que legal. É também muito comum a criança trocar a palavra em português pelo inglês.
o surdo, eles gostam muito do inglês, isso ajuda demais, tá? A gramática do inglês é muito parecida com a gramática da Libras, que é tão diferente do português, então é comum com que eles troquem algumas palavras. Já aconteceu, por exemplo, tá lá na frase a palavra you, e aí eu pergunto para a criança, né, mas por que você escreveu you? Aí ela me responde, eu esqueci como é que escreve você em português. Então, são artifícios que eles usam, tá? Outra coisa também, a criança escreveu que ela gostava de ir na boloria. E eu perguntei, o que significa boloria? Aí ela falou assim, é o lugar que vende bolo. E por quê? Opa! Ela... vou até espirrar. Ela associou bolo e uria, não é? Doceria, sorveteria, tudo com uria no final. Então, o lugar que vende bolo só pode ser boloria. Então, é uma conexão que a criança surda fez em relação ao português. Gente, tem outros exemplos desses lá no meu Instagram também, que eu gosto bastante de colocar isso. Certa vez, o aluno perguntou assim, professora, a palavra fazendo, é o masculino de fazenda? Que ele sabia fazenda, esse é o sinal, e ele queria saber, então, se o fazendo era o masculino. Então, tem a fazenda ou fazendo. E aí eu expliquei que não, que era uma questão de verbo e tal. Então, acontece muito essas coisas na cabecinha das crianças que estão aprendendo português. E você que tem uma outra língua, você sabe o que aconteceu na sua cabeça também quando você aprendeu uma outra língua, né? São conexões que a gente faz aí em busca do aprendizado da outra língua. Eu coloquei essa imagem aqui porque foi a primeira vez que um aluno escreveu uma mensagem para mim assim, e eu gostei muito, que foi no Facebook, né? Que escreveu assim, ó, kkkk, oi professor. Aí eu escrevi, tudo bem? Eu vou casa pai. Então aqui, gente, olha muita estrutura do português já, né? A criança já está fazendo uma estrutura da língua portuguesa nessa frase, eu vou casa pai. Então, para a gente que é professor bilíngue, que trabalha com surdos, isso é um grande avanço. A criança estar escrevendo assim, uma criança que está com 8 anos, né, no segundo aninho, terceiro aninho, está escrevendo uma frase assim, isso é bem bacana para a gente, tá? Próximo slide, por favor. Ainda na escrita da pessoa com deficiência auditiva, mais um exemplo. Olha aqui que essa pessoa adulta, surda, me escreveu no WhatsApp. Bom dia, querida. Acabei vi Instagram, nem sabia que meus sentimentos conforte a sua família ser força. Deus abençoa. Fica calma. E ali os desenhos. Essa mensagem eu recebi quando em conforto ao falecimento da minha mãe. Na outra imagem tem essa mensagem. Então, vejo os vídeos. Como são muitos, estou pensando em selecionar 2 vídeos de cada ano. Assim, consigo ver e pensar melhor a acessibilidade, pensando no formato de vídeo. Só uma dúvida. Essa aqui já é uma outra surda que escreveu para mim também, tá? Ela é formada, trabalha numa universidade, é professora universitária. E então, assim, a gente percebe que quanto mais conhecimento de português que eles tenham, melhor fica esse português. Então, a gente tem que também oferecer e garantir que eles tenham esse acesso, né? Professora Duane, embaixo... temos 1 minuto e 30. 1 minuto? Isso. Então, só finaliza essa parte e a gente faz... mas tá bom, só tinha mais um slide também. Tá bom. Então, tá. E aí, gente, nesse outro, também é um exemplo, né? De como o aluno surdo escreve. E a problemática que a gente encontra nessas escritas do português é como fica a correção dessas escritas, né? A gente corrige exatamente como português de ouvinte ou a gente corrige como português de surdo? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? E ainda falando da avaliação, só puxando aqui, sempre pedir para o aluno explicar para você em Libras ou por meio de desenho, por meio de imagens, o que ele entendeu. Isso funciona bastante, tá bom, gente? É isso, que pena que acabou, né? Mas tá bom. Obrigada, pessoal, obrigada. Então, obrigada, professora Duane, obrigada, professores e professoras, pela interação no chat. Eu vou passar para a professora Duane algumas dúvidas e também, professora, temos aqui muitos elogios. E aí eu conto com vocês na próxima TPC. Você quer dar o último tchau, professora? Claro. Gente, qualquer dúvida, me procurem, estou à disposição, tá? Desculpa o tempo corrido
E é isso. Me procurem. Beijo, tchau! Então, até a próxima, professores. Bom trabalho.